Deus está fazendo algo especial no nosso meio. É um tempo das novidades do Senhor sobre a nossa vida. E Ele vem conosco, Ele vai à nossa frente, Ele é nossa retaguarda. Ele é a nossa nuvem no tempo do calor e Ele é uma coluna de fogo no tempo do frio, no tempo da noite, da escuridão. E Ele vai suprindo as nossas necessidades. E neste ano, nós estamos renovando o nosso voto com o Senhor, de entregar a nossa vida à sua presença. No ano passado, nós já entramos no encontro com a presença do Senhor Jesus, e este ano nós vamos permanecer na presença do Senhor. Então, para quem não veio semana passada, o tema para este ano é em sua presença. Em sua presença. Se o Senhor não vier conosco, não nos faça sair desse lugar, porque nós temos uma jornada. Quem tem uma jornada de vida pela frente? Quem tem propósitos do Senhor a ser realizado na sua vida? Quem está sendo conduzido pelo Senhor Jesus a um lugar de promessas? Deus tem promessas para a nossa vida. Deus tem planos, e os planos do Senhor para a nossa vida são planos de paz, para nos dar um futuro e uma esperança. Então, no Senhor que vai contigo nessa jornada, Ele vai te levando a um lugar de realizar um futuro abençoado, uma herança e uma esperança para esse tempo, mas principalmente para a eternidade, onde nós vamos reinar com o Senhor Jesus. Então, nós estamos sendo conduzidos pelo Senhor, assim como o povo de Deus que saiu do Egito em direção à terra prometida, eles foram conduzidos pelo Senhor, pelo trajeto. Nós também estamos sendo levados pelo Senhor para uma terra que mana leite e mel, a essência do Senhor Jesus, uma terra onde nós reinaremos, os novos céus, nova terra, uma nova Jerusalém, e Jesus reinando eternamente conosco. Nós estamos sendo levados a esse lugar. Essa é a nossa principal esperança. Para isso é que nós vivemos, e por esse motivo nós abrimos mão de tudo que não se conforma com a vontade e com o propósito de Deus para as nossas vidas, porque o fim que Deus tem para nós é o começo de uma eternidade desfrutando na sua presença. Estamos juntos? Amém. Então, esse tema, em sua presença, ele é baseado no versículo de Êxodo 33:15. Eu vou ler com vocês Êxodo 33, eu vou ler do 13 até o 16. Êxodo 33, do 13 até o 16, que diz assim: Agora, pois, se tenho achado graças aos teus olhos, rogo-te que agora me faças saber o teu caminho. Olha o que Moisés pediu para Deus. Ele não pediu primeiramente que faça um grande milagre na sua vida, mas o primeiro pedido que Moisés fez foi que me faças conhecer o teu caminho. Quem é o caminho? Jesus é o caminho. Me faças conhecer o Jesus que vai à minha frente. Me faças conhecer as tuas veredas. Imagine que você está andando em um lugar que tem várias possibilidades, de várias ruas e vários corredores para você entrar, mas somente uma daquelas possibilidades é o caminho do Senhor, é a vereda do Senhor. Só uma daquelas possibilidades, naquele labirinto de possibilidades, um caminho é o caminho que o Senhor estabeleceu, é o caminho que o Senhor já traçou para que você ande nele. E Moisés está dizendo para Deus de uma maneira muito sábia: me faça conhecer os teus caminhos, porque os meus caminhos já me levaram para lugares onde não foram bons. Mas agora eu quero conhecer os teus caminhos, porque eu quero andar debaixo da tua presença. Nós sabemos, é como se fosse um rio que flui do trono de Deus, e é um rio que ele vai. Então, nas margens para cá não é rio, nas margens para o lado de lá também não é rio, mas no meio do rio é o caminho do Senhor, e nesse rio cujas fontes está no trono de Deus, nesse lugar há descanso, nesse lugar há provisão, nesse lugar há direção, nesse lugar há consolo, nesse lugar há esperança, nesse lugar há renovo, nesse lugar há cura, nesse lugar há libertação, nesse lugar é o lugar onde o corpo de Cristo se estabelece e vai caminhando junto em direção ao propósito de Deus. E Moisés fez esse pedido: me faça conhecer os teus caminhos, para que ache graça aos teus olhos, e atenta que esta nação é o teu povo. Disse, pois, Deus disse, irá a minha presença contigo para te fazer
descansar. Nós estamos clamando a Deus nesse ano. Coloca a mão no teu coração e diga assim: Senhor, eu vou em direção à tua vontade, percorrendo as tuas veredas, mas por favor, vem comigo, que a tua presença me acompanhe, e dessa forma eu terei descanso. Descanso. Então disse-lhe Moisés dizendo: se a tua presença não for conosco, não nos faça subir daqui. Ou seja, se a tua presença não for comigo, não vai adiantar nada, porque eu não vou discernir o caminho, eu não vou ter a proteção do Senhor, eu não vou ter a sabedoria que vem do alto para que eu possa tomar as decisões que me levarão a um lugar de provisão, um lugar de provisão, um lugar da provisão do Senhor. Se a tua presença não for comigo, vai ser um desastre. Como, pois, se saberá agora que tenho achado graças aos teus olhos, eu e o teu povo? Acaso não é por andares tu conosco, e separados seremos eu e o teu povo de todos os povos que há sobre a face da terra? Ou seja, o que nos distingue do povo lá de fora é a presença do Senhor. Quando as pessoas olham para você e dizem: parece que tem algo diferente em você. Você não é parecido com as outras pessoas. Você tem uma integridade que não mais se vê neste mundo. Você tem um coração doador, um coração altruísta que não se vê mais nesse mundo. Você é uma pessoa que se importa. Você ora pelos outros. Você é diferente. Essa diferença é a presença do Senhor na tua vida. Essa diferença é o que faz você ser distinguido das outras pessoas que ainda não conhecem Jesus. E é essa diferença que vai atrair o coração dessas pessoas para fazer parte do corpo de Cristo. Então, não nos faça sair se a tua presença não for conosco, porque somente a tua presença nos faz fortes nas batalhas. O Senhor nos faz vencer as guerras. É só pela presença do Senhor que nós somos adestrados. O Senhor adestra as nossas mãos para a batalha, nos faz vergar um arco de bronze. O Senhor é o Senhor dos exércitos, Ele luta as nossas batalhas. E com o Senhor, nós somos mais do que vencedores. Então, nós somos mais do que vencedores, se o Senhor estiver conosco. 2025 é o ano que o Senhor continuará conosco todos os dias. E por isso, se o Senhor dos exércitos está com você todos os dias, se você entrega todos os teus sonhos, entrega todos os teus anseios, as tuas dúvidas, os teus medos, os teus temores, se você entrega todas as suas necessidades, descansa tudo isso no Senhor, porque a presença dEle te faz descansar, porque a presença dEle te faz lembrar que você serve a um Deus que é muito mais forte do que todas as tuas adversidades, do que todos os inimigos que se levantam contra você. E a presença de Deus na tua vida te faz um vitorioso, mais do que vencedor. Ainda que você ande em alguns momentos pelo vale da sombra da morte, não temerá mal algum, porque a presença do Senhor não se apartou de você. Ainda que no mundo você passe por aflições, o bom ânimo é conservado, porque da mesma forma que aquele que venceu o mundo, ele venceu, assim também nele você já é mais do que vencedor. Só precisamos estar nele, e ele em nós, e a sua presença, a presença dele nos acompanhando. Então vamos falar um pouquinho a respeito do contexto desse versículo. O que estava acontecendo? Por que Moisés chegou a esse ponto de fazer essa oração, que é meio como se fosse uma conversa intercessória? Aparentemente, Deus parecia não querer mais ir com o povo de Israel pela jornada. Mas o que aconteceu para que Deus tivesse essa decisão de se apartar, ou até enviar um anjo na presença do povo, e ele mesmo não ir? Em Êxodo 24:12, nós lemos que diz assim: suba a mim ao monte e fique aqui, e lhes darei as tábuas de pedra com a lei e os mandamentos que escrevi para a instrução do povo. Moisés foi chamado por Deus a um monte para receber direção, leis, uma legislação, para receber direções do Senhor, para construir um ambiente para que o próprio Deus viesse habitar no meio daquele povo que tinha acabado de sair do Egito. Êxodo 24:18 diz assim: Moisés entrou na nuvem e foi subindo o monte, e permaneceu no monte 40 dias
e 40 noites. Moisés ficou na presença do Senhor durante todo esse tempo. Só que enquanto Moisés estava na presença de Deus, vendo, ouvindo, recebendo aquilo que ele iria reproduzir, para criar um ambiente, para construir um tabernáculo, para que a presença do Senhor viesse habitar no meio do povo, enquanto Moisés se demorava na presença do Senhor, o povo que estava lá embaixo decidiu não esperar pela resposta que vem do Senhor. Coloca a mão no teu coração, diga assim: eu vou esperar pela resposta que vem do Senhor. E esse povo que ficou ali esperando por um tempo, mas decidiu não esperar mais, resolveu fazer para si um ídolo. Ao invés de esperar Moisés, eles colocaram um ídolo em substituição à presença de Deus. Eles reuniram bens, uma boa parte das riquezas que Deus tinha dado a eles quando eles saíram do deserto, e construíram para si ídolos. E começaram a adorar um bezerro de ouro, um bezerro que eles mesmos construíram. E qual foi a consequência de fazer isso? Nós vemos em Êxodo 25:40. Tenha cuidado, aqui fala a respeito de Moisés, recebendo uma direção de Deus. Êxodo 25:40 diz: tenha o cuidado de fazê-lo segundo o modelo mostrado no monte. Deus mostrou no monte um modelo para Moisés reproduzir, para que a presença de Deus habitasse naquele lugar. Ou seja, não é de qualquer maneira. Existem princípios, existem mandamentos, existe uma forma, existe a sabedoria que vem do alto, se contrapondo à sabedoria caída. Não é segundo os meus próprios interesses, não é segundo a minha própria vontade, não é do meu jeitão. Não é na força do meu braço, não é por força nem por violência, é pelo Espírito Santo, é recebendo a direção que vem do Senhor, é permitindo que a presença do Senhor habite no nosso meio. Então, coloca a mão de novo no teu coração, vamos falar bastante hoje para você não dormir. Diga assim: Senhor Jesus, habita no nosso meio e seja o nosso Deus. Senhor Jesus, habita em mim e seja o meu Deus, e saberão que eu sou o Senhor, o seu Deus, que os tirou do Egito para habitar no meio deles. Eu sou o Senhor, o seu Deus. Vocês lembram que Abraão quis antecipar o processo a respeito de uma herança? E ele, ao invés de gerar Isaac, ele gerou Esaú, que se tornou um grande problema. Mas se você for ver o que está escrito em 1 Samuel 13, a partir do versículo 8, você vai perceber ali que em algum determinado momento, o próprio Saul, que era rei de Israel, ele não esperou pelo profeta para render um sacrifício ao Senhor, e ele mesmo tomou a frente por preocupação, porque ele estava debaixo de uma grande pressão, ele estava para entrar ali numa grande guerra, e o tempo estava se esvaindo, ele se antecipou, e essa decisão levou Saul a ser destituído da herança do Senhor. A geração de Saul deixou de reinar por causa de uma antecipação. Então, às vezes é difícil esperar no Senhor, mas a palavra diz que aqueles que esperam no Senhor, aqueles que esperam no Senhor, os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Nós somos renovados no Senhor por essa espera. Às vezes, o silêncio do Senhor também é uma resposta. Às vezes, o silêncio do Senhor é um chamado para a presença. Deus está te chamando para um novo nível de intimidade e de relacionamento. Então, aqueles que esperam, se você quer ter as suas forças renovadas, espera pelo Senhor. Muitas das vezes, nós tomamos decisões equivocadas, até financeiramente. Muitas das vezes, nós colocamos os nossos recursos, que são provisão do Senhor nas nossas vidas, naquilo que não é Deus, naquilo que não é propósito, naquilo que nos leva a construir ídolos para nós mesmos adorar. Às vezes nós empregamos as nossas energias e as nossas forças em um lugar onde Deus não pediu. Às vezes nós estamos se esvaindo em cansaço, a nossa mente está cansada, nós estamos abatidos, nós estamos temerosos, porque não estamos colocando a nossa vida na presença do Senhor. Não estamos andando a par e passo com o Senhor, recebendo o jugo do Senhor sobre as nossas vidas, que é leve, que é agradável. Às vezes nós estamos andando, nós não estamos alcançando o passo do Senhor, e às vezes nós podemos estar andando na frente do Senhor, mas o ideal é que a presença do Senhor nos coloque par e passo com Ele.
No deserto, a nuvem, ela parava, e o povo entendia que era para acampar, e o povo ficava naquele lugar até que a nuvem da presença se levantasse. Então, há momentos de parar, há momentos de fazer o seu acampamento e esperar no Senhor, renovando as suas forças. E há momento onde a nuvem sobe, onde Deus está falando, marche, há uma estação nova, há um tempo novo, é um tempo de avançar, e é um momento de tomar novas decisões, é um momento de entendermos e discernirmos a vontade do Senhor para aquele momento, para que nós possamos corresponder a esse desafio de andar constantemente, porque quando nós discernimos o tempo do Senhor sobre as nossas vidas, não vai faltar proteção no calor do dia, aquela nuvem vai fazer uma sombra, as sombras das suas asas a descanso, e durante as noites não vai faltar a coluna de fogo, que vai te proteger do frio, que vai te proteger da escuridão. Se nós discernirmos a estação de Deus, os tempos de Deus, a presença de Deus nas nossas vidas, nós vamos poder andar em uma caminhada de descanso no Senhor, e nós seremos preparados para aquele grande momento, que é o tempo onde nós decidiremos a entrar na terra, a entrar na promessa que Deus tem para as nossas vidas, e começar a colher do fruto da terra. Quem está comigo? Quem está entendendo a importância de estarmos na presença do Senhor todos os dias da nossa vida? Todos os dias, todos os dias, todos os momentos. Basta uma decisão importante e errada para causar um dano muito grande. O povo de Israel tomou uma decisão errada. Eles fizeram para si ídolos, e isso trouxe uma consequência terrível. Primeiro, que Moisés, quando voltou e viu aquela farra, aquela bagunça, aquela gritaria, aquela orgia diante de um Deus que não era o Deus de Israel, Moisés se indignou e ele derrubou, e a lei foi quebrada. A aliança que Deus estava prestes a construir com aquele povo foi quebrada por causa da indignação e da ira de Deus com aquela situação. E aquilo fez com que Deus decidisse a não andar mais com aquele povo. Graças a Deus que Moisés foi preparado por Deus para ter o coração intercessor de Deus, e nesse momento, nesse contexto, foi que Moisés fez essa conversa de intercessão com Deus, que nós lemos como o primeiro versículo, que é o tema deste ano. É nesse contexto onde Deus decidiu, Êxodo 33, 13 a 16, que diz assim: agora, pois, se tenho achado graças aos teus olhos, é Moisés falando com Deus. Agora nós estamos lendo o mesmo versículo, mas com um pouco mais de entendimento a respeito do contexto do que está acontecendo. Vocês estão comigo? Estão com calor? Estão com sono? Alguns estão, mas resistam. Nós vamos chegar bem no final. Então, se tenho achado graças aos teus olhos, rogo-te que agora me faça saber o teu caminho, e conhecer-te-ei, para que ache graça aos teus olhos. E atenta que esta nação é o teu povo. Essa nação é o teu povo. Você tirou esse povo do Egito com mão de ferro. Você abriu o Mar Vermelho. Você amou esse povo quando eles se levantaram em intercessão por uma libertação. Você que me levantou quando eu nem queria ir, o Senhor me capacitou. Irá a minha presença contigo para te fazer descansar. A resposta de Deus a uma intercessão. Então, se nós nos voltarmos ao Senhor, Ele nos recebe, Ele perdoa os nossos pecados e restaura a nossa comunhão e nos realinha com o propósito. Então, se você está aqui hoje com o sentimento assim, puxa, eu falhei, ou eu não estou indo bem, eu estou preferindo coisas que são diferentes, veredas que não são a vereda do Senhor. Talvez hoje seja um dia de realinhamento na tua vida. Talvez a presença do Senhor, que vai além da minha incapacidade de transmitir o coração de Deus, talvez você tenha um encontro com essa presença hoje, e Ele te traga para perto, para realinhar a tua vida, para te restabelecer no propósito, para te fazer andar novamente pelas veredas que Ele preparou para você. Estamos juntos? Amém. Glória a Deus. Amém. Amém. Olha só, quem anda na presença de Deus tem segurança no caminho. Quem anda na presença de Deus tem segurança no caminho. O caminho fala de um estilo de vida. O caminho fala de fazer coisas que estão na forma do reino da eternidade. O caminho fala de um comportamento.
O caminho fala a respeito de qual espírito que flui dentro de você. Nós falamos semana passada sobre o Espírito Santo que está dentro de nós e que nos enche e nos transborda a ponto de expressarmos nas nossas vidas o fruto do Espírito Santo: amor, paz, alegria, bondade, mansidão, domínio próprio, amabilidade. Nós expressamos esses frutos do Espírito Santo na nossa vida, e o Espírito Santo ele vem sobre as nossas vidas para nos fazer mais do que vencedores nas batalhas, porque o Espírito ele nos unge com dons, com talentos, com habilidades, ele adestra-nos, ele nos dá força, ele é o poder, a dinamite de Deus, e é uma dinamite de amor que destrói as fortalezas do maligno, e pelo Espírito de Deus que está sobre as nossas vidas, nós conseguimos avançar e conquistar as promessas do Senhor sobre nós. A presença nos envolve de fora para dentro, nesse Espírito Santo que vem com poder e autoridade, e a presença nos enche de dentro para fora, com esse Espírito que nos leva a um processo de nos transformarmos à imagem e semelhança de Deus, expressando o fruto de Deus, que é o fruto do Espírito Santo. E aonde você estiver, os ambientes são transformados, porque a presença de Deus te distingue de outras pessoas. Essa presença que nós precisamos carregar conosco todos os dias da nossa vida. Você precisa carregar, eu preciso carregar essa presença. É um caminho de pequenas escolhas. Eu decido ser um emissário da paz. Ao invés de jogar gasolina, eu vou jogar água nas discussões. Eu decido ser um emissário do amor. Ao invés de me vingar ou de tomar partido, eu serei um conciliador e serei um canal para conciliar e reconciliar pessoas. Ao invés de guardar rancor e agir movido por rancores, eu decido perdoar de todo o coração e crer que assim como Deus me perdoou de todos os meus pecados, Ele abastecerá a minha vida e curará a minha alma, e eu serei capaz de orar e amar essas pessoas que estão me ofendendo. É isso que nos distingue do mundo, é essa presença que nos faz diferentes. Não é porque você carrega um título de evangélico que você é parte do corpo de Cristo. Não é suficiente. A suficiência está no Senhor, está nessa presença que vem sobre a tua vida e te enche. A presença do Senhor, você é discernido como filho de Deus. Contudo, aos que creram no seu nome, deu-lhes o direito de ser chamados filhos de Deus. O que distingue você do mundo não é porque você recebeu algo de privilégio, é porque você tem uma natureza diferente. Você nasceu de novo da água e do Espírito. A eternidade habita dentro de você, e essa eternidade é o reino de Deus dentro de você, e essa eternidade é a presença de Jesus dentro de você, que vai dentro e te envolve pelo Espírito Santo e te conduz a um encontro maravilhoso com o Pai, porque Jesus ele abriu um novo e vivo caminho para você desfrutar da presença do teu Pai. Amém. Glória a Deus, glória a Deus, amém. Sabe que quem anda na presença de Deus, sabe com quem anda. Rogo-te que agora me faças conhecer o teu caminho e conhecer-te-ei. Não é a minha opinião, não é o meu jeitão, não é. Você tem um colega de trabalho, uma colega de trabalho, que está lá, brigou com o marido e veio pedir um conselho, brigou com a esposa e veio pedir um conselho. E quando vem pedir conselho, está brigado, está amargurado. E vai falar mal do cônjuge. É porque ele fez isso, porque ele fez aquilo, porque ele fez aquele outro. Você pode se incendiar com o teu jeitão e tomar partido e dizer, separe mesmo. Ele não vale nada, homem não vale nada. Né? Separe, essa mulher não presta mesmo. Que isso? Nós não somos esses que tomam partido. As nossas decisões e os nossos conselhos não são baseados no nosso jeitão. As nossas decisões, o nosso estilo de vida, os nossos conselhos, o que sai da nossa boca, é baseado no que a palavra do Senhor diz, o que os princípios da palavra de Deus entendem como sendo o verdadeiro, a eternidade. Quando nós dizemos, venha o teu reino, seja feita a sua vontade, assim na terra, como ela é feita no céu. Nós somos a vontade do Senhor aqui na terra. Nós somos o canal da vontade do Senhor aqui na terra. Você é a resposta
resposta da sua própria oração, de ser um canal da presença do Senhor aqui na terra. Você é quem estende esse reino, você é quem foi ordenado por Deus a pregar esse evangelho, o evangelho da presença, esse evangelho, o evangelho de vida e vida com abundância, esse evangelho, o evangelho que diz, você não precisa mais pagar esse preço, porque Jesus já pagou o preço pela tua vida. Receba Jesus como teu Senhor e teu Salvador, o evangelho da salvação, o evangelho que traz as pessoas da morte para a vida, que traz as pessoas de um lago de dor, de tristeza, de solidão, de desesperança, de tristeza, que traz e reacende, dá uma nova esperança. Eu lembro quando eu aceitei Jesus, quando eu tive um encontro com Jesus, eu não tinha esperança mais para a minha vida, estava tudo destruído ao meu redor. Durante muito tempo as coisas naturais ainda continuaram da mesma forma, mas dentro de mim algo mudou, acendeu-se uma esperança, que eu não estava mais lutando sozinho, havia um Deus, que era mais que um Deus, que se tornou Pai por mim, para poder agir na minha vida com amor de Pai, para me levar a um lugar de prosperar. E Ele tem feito isso na tua vida também. É a presença do Senhor. É essa presença. É a presença que se manifesta naquele ambiente onde você está no teu tempo individual com Deus, no teu devocional. É essa presença que se manifesta quando você se reúne. Hoje eu estava conversando aqui também com uma pessoa antes do culto. Ele me falou assim, olha, nós estamos lendo a Bíblia inteira. Nós vamos ler em família durante todo o ano. E desde que começou o ano nós não perdemos nenhum dia. Eu falei, meu Deus, que coisa maravilhosa. É a presença que se manifesta nesse momento onde a família está ali, unida, buscando a presença do Senhor. É a presença que se manifesta nos grupos de célula. Nós voltaremos agora, a partir da semana que vem, com os grupos de célula. Se você ainda não está numa célula, passa no balcão da recepção aqui, nós vamos arrumar uma célula para você participar desde a semana que vem. É a presença que se manifesta no meio desses louvores deliciosos aqui da presença de Deus, Deus se movendo no meio dos louvores. É a presença que se manifesta nesses lugares. É a presença que se manifesta quando você decide pegar o teu celular e optar para ver uma mensagem que vem do Senhor, em detrimento a coisas que não trazem edificação nenhuma. É a presença que se manifesta quando nós tomamos pequenas decisões todos os dias, que vão render frutos por toda a eternidade, e essas decisões atraem essa presença para a nossa vida. Sabe que quem anda com Deus, anda na presença de Deus, e vive no favor de Deus. Rogo-te agora, que me faça saber o teu caminho, e conhecer-te-ei, para que ache graças aos teus olhos. Observe que Gênesis 48, 15 a 16, diz assim, e abençoou a José e disse, quem abençoou a José foi Jacó, pai de Moisés, Jacó, pai de José, e abençoou a José e disse, o Deus em cuja presença andaram os meus pais, Abraão e Isaque, o Deus que me sustentou, desde que eu nasci até este dia, o anjo que me livrou de todo mal, abençoe estes rapazes. Quando Jacó, Israel, foi abençoar José, ele chamou os filhos de José, Manassés e Efraim e Manassés, e abençoou os filhos, abençoando José. Os filhos de José tomaram posse na herança do Senhor dentro da terra prometida. Olha, que a tua decisão de andar na presença do Senhor, vai render frutos que vão alcançar os teus filhos, as tuas gerações, porque Deus é um Deus de gerações. Assim como o Senhor abençoou meu pai, Abraão, Isaque, e hoje eu, Jacó, estou transferindo essa bênção de José para os seus filhos,